Olá pessoal, vamos ao resumo semanal da novela turca Cruel Istambul, Band, de 15 a 19 de dezembro. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Senes pede a Senk que não conte ao pai sobre sua visita ao cemitério. Ela diz que o assunto sobre o irmão dele é delicado e que Aga sofre até hoje com a morte do próprio irmão. Senk estranha a intensidade do sentimento dela e pergunta por que ela foi tão tarde ao cemitério. Mas Senes apenas diz que, às vezes, as pessoas recorrem aos que já se foram para aliviar os próprios medos. Em seguida, ela pergunta por que Senk estava seguindo Nedim tarde da noite. Ele não responde e Senes encerra o assunto. Enquanto isso, no cemitério, Nedim se revolta diante do túmulo do pai e diz que ele não merece descansar ao lado da mãe. Ele promete que jamais o perdoará e afirma que só não fez nada contra Senes por causa de Aga. Na manhã seguinte, Senes fala sozinha, garantindo que Nedim não sabe de nada e que nunca permitirá que ele enxergue o medo que ela carrega. Ela promete se livrar dele e também da esposa da cidade pequena. Aga sai da mansão para resolver o pagamento que fará a Seren. A jovem vai atrás dele. Animada com o dia de compras, Senes deseja que o diabo a acompanhe e Seren retruca dizendo que então Senes deveria ir junto. Mais à frente, Aga a espera dentro do carro. Damila diz a Nedim que preparou algo especial para ele. Enquanto isso, Senes corre até a casa dos empregados e conta a Seher que Aga está prestes a pagar uma fortuna a Seren pelo neto. Seren fica chocada. Semri avisa a Senk que é dia de conversas. Ele falará com Damila e ela com Sivan. Ao saírem, Damila se surpreende ao ver Sivan bem arrumado. Nedim explica que ofereceu emprego a ele como motorista. Os quatro se reúnem no jardim e Senk fica incomodado. Todos se dividem. Senk e Damila discutem, Semri e Sivan conversam e Nedim se diverte com a situação. Senk tenta impedir Damila de entrar no carro se Sivan for dirigir, mas ela o ignora, dá um beijo nele e entra no carro. Semri decide ir junto, dizendo que adora um dia de compras. Dentro da mansão, Neriman tenta escutar a conversa entre Senes e Seher. Senes entrega um cartão a Seher e diz que ela já sabe o que precisa fazer. Neriman desconfia e deixa um recado para Seren, avisando que algo está acontecendo com a mãe dela. Seher pede que Senk a leve ao endereço do cartão. Enquanto isso, Aga e Seren chegam ao banco. Funcionários levam uma maleta cheia de dinheiro e Seren se encanta com o valor. Aga coloca um documento sobre a mesa e exige que ela assine, dizendo que só recebe o dinheiro se concordar com tudo. O acordo inclui se divorciar de Nedim, renunciar ao sobrenome e entregar a guarda da criança. Seren hesita, mas Aga é duro, diz que está pagando para se livrar dela de uma vez. Seher chega ao banco e causa um tumulto até conseguirem deixá-la subir. Antes que ela entre, Seren decide assinar chorando. Ela promete a Aga que ele pagará caro por isso. Seher e Senk invadem a sala. Seher toma o documento, rasga e joga em Aga, dizendo que isso é vergonhoso. Seren tenta justificar dizendo que o dinheiro salvaria a vida de todos, mas Seher manda ela sair imediatamente. Aga sai sem olhar para o filho e liga para Senes. Ela assume que foi responsável por arruinar o plano dele e diz que está esperando por ele em um café. Na loja, Damila escolhe roupas para Nedim experimentar. Semri observa, entediada, enquanto Sivan se espanta com os preços. Damila pede para Semri abotoar a camisa de Nedim, enquanto filma tudo, deixando os dois constrangidos. O clima entre eles cresce, mas logo se afastam quando o vendedor trazem mais roupas. Na mansão, Senk tenta ligar para Semri, mas ela esqueceu o celular. Neriman atende a ligação e escuta ele dizendo que a doente da irmã dele teve ter descoberto algo.
Ele desliga ao ouvir a voz de Neriman e ela fica intrigada com o que Seren estaria escondendo. No carro, Seren pergunta à mãe se ela não vai brigar com ela. Seher responde que não sabe o que dizer a alguém que tentou vender o próprio bebê. Ela afirma que, se Aga carrega a culpa, a de Seren deve ser ainda maior. Aga cobra Cennis por ter procurado Seher sem nem ao menos avisá-lo. Cennis responde que não teve sequer a chance de conversar com ele a sós e que, mesmo se tivesse tido, duvidava que ele a escutaria. Ela reclama do cheque em branco que ele ofereceu a Seren, usando o próprio dinheiro para tentar resolver algo que poderia destruir toda a família. Cennis pergunta se ele entende o enorme desastre que ambos acabariam de evitar. Aga justifica que não viu outra saída. Para ele, Seren só traz caos, provocando brigas e afastando todos. Ele admite que errou ao tentar comprar um bebê que ainda nem nasceu. Sabe que não é certo, mas acreditava ser sua única alternativa. Diz que Seren não se importa com nada além do dinheiro, nem com o marido, nem com a criança. Cennis promete resolver a situação de uma vez por todas. Seren e Seher retornam para a mansão. Desesperada, Seren implora à mãe que não conte nada a Nedim, pois teme que ele nunca mais consiga olhar para ela. Sem paciência, Seher manda a filha entrar. Neriman aparece querendo saber o que Seren fez dessa vez. Seren, chorando e revoltada, diz que acabou tudo e que é melhor esquecer o dinheiro, já que sua mãe se aliou à bruxa perigosa, apenas para destruí-la. Neriman pressiona pedindo explicações, mas Seher, incomodada, liga para Cennis e diz que quer deixar aquele assunto horrível no passado. Ela acredita que o marido concordaria com isso e que seria melhor não revelarem nada a Nedim. Cennis garante que Seher não precisa se preocupar. Diz que farão o melhor para todos. Aga pergunta com quem ela estava falando. Ela mente, dizendo que era alguém da Fundação da Caridade. Depois, insiste que Aga precisa confessar tudo a Nedim, antes que Seren o faça primeiro. Segundo ela, Seren fará de tudo para virar Nedim contra o tio e poderia inventar qualquer história. Neriman tenta alertar Seren, dizendo que, se Nedim descobrir, ela estará arruinada para sempre. Seren diz que pediu à mãe para guardar segredo, mas Neriman avisa que isso não depende só dela e manda a neta rezar para que Cennis não convença a Aga a revelar tudo. Enquanto isso, Senki vê o vídeo que Damila postou na internet. Semri abotoando a camisa de Nedim. Ele sente um ciúme profundo. Na loja, Sivan ajuda Damila a experimentar um sapato e os dois trocam olhares. De longe, Nedim observa com Semri. Nedim comenta que algo está acontecendo entre eles. Semri diz que é muito mais do que parece e que, apesar de bonito, também é doloroso. Ele responde que sentiu ainda mais dor. Semri admite que sentiu também, mas estava cega e sai da loja emocionada. Confuso, Nedim vai atrás dela. Os dois se surpreendem ao ver Senki parado na frente da loja, olhando para eles com raiva. Semri entra no carro sem dizer uma palavra. Senki entra logo depois e parte com ela, sem sequer olhar para Nedim. Na mansão, Neriman reforça para Seren que a única chance dela ter uma vida digna é manter o marido ao seu lado. Diz que Seren precisa fazer o que for preciso para não perdê-lo. Seren explode e diz que está cansada das broncas da avó. Neriman perde a paciência e afirma que Seren vive sonhando em ter Senki e a fortuna ao mesmo tempo, mas não pensa no futuro. Seren manda a avó sair do quarto. Neriman ainda pergunta o que ela disse para Senki no banco para que ele telefonasse imediatamente para a irmã. Seren diz que não revelou nada sério, apenas bobagens. Estava desesperada e queria que ele se assustasse também. Semri pergunta a Senki por que foi buscá-la. Ele responde que foi porque quis, sem dar mais explicações. No outro momento,
Cenes continua pressionando Aga para contar tudo a Nedim. Aga revela que Seren disse que o que ela sabe vale mais do que o dinheiro que ele iria entregar. Cenes finge indignação e pergunta quem seria ingênuo o suficiente para acreditar nas mentiras de Seren. Aga tenta concordar, mas admite que sente que Seren esconde algo ainda maior. Ela afirmou que sabia de um segredo tão grande que valeria cada centavo daquela fortuna. Cenes diz para deixá-la cuidar de Seren. Cenes e Aga chegam na mansão. Seher fala com Aga, dizendo que só não destrói aquela casa por respeito às filhas, mas não vai ficar calada sendo humilhada. Aga escuta em silêncio. Senki e Semri chegam logo depois, e Semri estranha ver a mãe discutindo com Aga daquele jeito. À noite, Semri tenta conversar com Seher para entender o que houve, mas a mãe se recusa a explicar e diz que aquele assunto não diz respeito a ela. Cenes conta a Senki que se não tivesse ido atrás de Seher, Seren teria roubado toda a fortuna da família. Senki diz que espera que ela seja desmascarada. Cenes pede que ele não fale como o pai e promete que Seren não ficará com nada. Senki diz que Seren sabe de algo que não deveria. Cenes responde que cuidará disso. Seguindo os conselhos de Cenes, Aga finalmente conta tudo a Nedim. Diz que está envergonhado pelo que fez, que foi um erro motivado pelo desespero, pela vergonha e pela vontade de proteger a família. Nedim permanece calado, perdido em pensamentos. A imagem de Semri abotoando sua camisa volta à mente dele. Aga percebe a distância no olhar do sobrinho e tenta trazer sua atenção. Pede desculpas novamente. Nedim sorri levemente, aceita o pedido e beija o rosto do tio. Aga diz que ainda há algo pior. Seren aceita o dinheiro. Se Seher não tivesse chegado na hora, ela teria fugido com tudo. Nedim diz que não quer ser protegido de sua mulher, que deixou o passado para trás e iniciou uma nova vida, e Aga deveria fazer o mesmo. Aga insiste que, já que Nedim não quer se proteger, ele, como tio, fará isso por ele. Nedim afirma que não precisa de proteção e sai. Neriman encontra Nedim e diz que ele está sendo enganado, que levaram Seren a uma armadilha e que Cenes controla tudo. Diz que ouviu com os próprios ouvidos Cenes afirmando que as ações de Nedim estão sob o controle dela e que ele não poderá fazer nada. Segundo Neriman, o primeiro a enfrentar deveria ser Aga. No quarto de Cenes, Seren confronta a sogra dizendo que ela usou a própria mãe dela para impedir que pegasse o dinheiro. Afirma que Cenes nunca deve esquecer que ela, Seren, sempre terá cartas ainda mais inesperadas. Cenes diz que temia que Seren tivesse um parto prematuro, depois de tudo que perdeu naquele dia, mas ainda vê esperança na expressão da jovem. Seren diz que tudo aconteceu como imaginou. Alguém correu para chorar nos braços da mamãe, e já que Senki foi atrás de Semri em vez da sua própria esposa, ela acredita que ele decidiu lutar, não desistir. Seren diz que só falta uma coisa: revelar para todos que o casamento de Senki e Semri é uma farsa, a bomba perfeita. Cenes fica surpresa. Neriman, por sua vez, diz a Nedim que Cenes tem medo dele e está atrás de tudo que pertence a ele. Seren continua dizendo a Cenes que existe algo muito maior entre Senki e Nedim do que entre Semri e sua irmã. Cenes retruca dizendo que Seren vive presa nos sonhos, mas que ambas desejam o mesmo: destruir o casamento de Senki e Semri. Cenes afirma que ninguém acreditaria na palavra de Seren, mas se ela provar que o casamento é falso, obterá tudo o que deseja. Seren pergunta por que deveria confiar nela novamente. Cenes responde que ela não precisa confiar nela, mas confiar no fato de que ambas querem se livrar da querida irmã. O vídeo que Damla postou de Nedim e Semri rapidamente se espalha e os jornalistas anunciam que Nedim Karasai e sua esposa
Foram às compras e demonstraram muito romantismo. A notícia cai como uma bomba na mansão. Dâmila desce para o jantar, sem graça, pronta para confessar o que fez. Mas Nedim a interrompe anunciando algo inesperado. Ele decidiu que, a partir de amanhã, começará a trabalhar na empresa da família. Aga tenta entender o que ele quer dizer. Nedim afirma que já decidiu e que vai assumir seu lugar. Senki reage com ironia, perguntando ao pai o que ele acha daquilo. Nedim rebate com firmeza, dizendo que vai trabalhar e ninguém vai impedir. Senes tenta retomar a palavra e pergunta o que Dâmila queria revelar. Mas a jovem recua e diz que não era nada. A tensão aumenta quando Senki comenta com sarcasmo que a empresa é de Nedim. E Nedim confirma que sabe disso. Aga encerra o assunto dizendo que a porta da empresa está aberta para ele, pode entrar, falar e agir como quiser. No dia seguinte, Aga, Nedim e Senki saem juntos da mansão. Senes observa os três e, em silêncio, reafirma seu plano. Logo depois, ela vê Semire e Sivan saindo e aproveita para chamar Seher para uma conversa pendente. Seher diz que está chateada com Aga, mas muito agradecida a Senes pelo que fez no dia anterior. Senes, manipuladora, se aproxima dela, segura suas mãos e diz que tudo fez parte de uma atitude de mãe, sugerindo que elas deveriam recomeçar do zero. Inocente, se recai na conversa. Semire e Sivan observam de longe. Semire pede que o irmão diga o que realmente sente. Sivan confessa que Dâmila age como se ele não tivesse importância. Diz que sabe que a irmã, Semire, acha que Dâmila não é para ele e que ele não está à altura da família Karasai. Revela ter menos medo do irmão de Dâmila e muito mais medo da própria Dâmila, porque ela é imprevisível. Para ele é um amor impossível. Semire o aconselha a não desistir, dizendo que no amor nem tudo é felicidade, mas sempre vale a pena. Enquanto isso, Dâmila está desesperada por causa da notícia falsa envolvendo Nedim e Semire. Ela afirma que sua vida real e virtual foi destruída. Senes segue alimentando sua manipulação e convencendo Seher de que as duas estão agindo pelo bem dos filhos. Seher acredita e diz que gostaria que isso tivesse acontecido antes. Senes reforça o pacto e pede que o acordo fique apenas entre elas. Dâmila tenta resolver o caos e liga para o jornalista, pedindo que corrija a matéria, dizendo que a garota do vídeo não é a esposa de Nedim, mas sim sua cunhada. Ameaça dizendo que, se ele não corrigir, haverá desgraça. Mas a verdade é que a notícia fazia parte do plano de Senes. Ela liga para o repórter agradecendo o favor e ordena que ele faça o vídeo viralizar ainda mais. Na empresa, Senki guia Nedim pelos corredores. Ele provoca perguntando se Nedim vai tirar a cadeira do pai. Aga repreende. Nedim diz que quer seu próprio escritório. E Aifer informa Senes sobre tudo o que está acontecendo. Senki continua atacando o primo, insinuando que ele quer ser dono da empresa. Nedim pergunta por que isso o incomoda tanto. Senki explode, dizendo que estudou por 4 anos nos Estados Unidos, que tem mestrado e que Nedim não sabe nem multiplicar. Nedim devolve dizendo que não pôde estudar e que Senki sabe bem o motivo. Aga tenta intervir, mas Nedim não cede. Aga admite que o prédio é de Nedim, mas que não apoiará enquanto ele não tiver experiência. Chama Nedim de filho, mas Nedim recua e grita que não é filho dele, porque Aga deixa o próprio filho mandar em tudo. Ele sai furioso. Aifer avisa Senes que comemora mentalmente por tudo estar indo como ela planejou. Senki diz ao pai que perdeu o controle e vai pedir desculpas. Senki diz ao pai que perdeu o controle e vai pedir desculpas. Aga afirma que Nedim está sendo manipulado por Seren e pela velha bruxa. Do lado de fora, os jornalistas orientados por Senes cercam Senki,
perguntando o que há entre sua esposa e Nedim. Ele foge sem responder. Mais tarde, Senki e Nedim se encontram. Na mansão, Cennis reúne as mulheres e diz que os dois estão com os celulares desligados. Serré acredita que estão escondidos por vergonha da notícia. Damla se culpa e pede desculpas a Semri. Seren provoca até que Damla, sem querer, pede desculpas também a ela. Neriman avisa Seren para deixar Semri cair sozinha, porque em breve Aga e Serré vão culpá-la por tudo. Senki procura Nedim para falar sobre o vídeo e diz que o primo foi longe demais com Semri. Nedim responde que ele está apenas começando e que Senki foi quem passou dos limites quando era criança. Serré confessa a Cennis que está insegura sobre o que planejaram para o dia seguinte. Cennis garante que é o momento perfeito para uma mudança radical. Senki entra no quarto e encontra Semri fingindo dormir. Do outro lado da mansão, Cennis conversa com Seren em segredo. No dia seguinte, todos se despedem de Senki e Semri, que saem para uma viagem, surpresa. Senki percebe que a mãe está tramando algo, mas não insiste. Serré acredita que aquilo pode ajudar os dois. Logo depois, Seren pede a Nurten que prepare as malas dela e de Nedim, anunciando que também viajarão. Sivan diz baixinho a Damla onde estará esperando por ela dentro de 1 hora, e Damla confirma que irá. Cennis recebe uma sacola de remédio do segurança e avisa Serré que vai tomar um remédio e voltar para o segundo adeus. Nedim deixa claro para Seren que tem assuntos muito mais importantes do que uma lua de mel improvisada. Seren, irritada, pergunta se esses assuntos incluem Semri e ainda provoca dizendo que ela também estará no passeio. Enquanto isso, Cennis, sozinha no quarto, troca discretamente os remédios que recebeu do segurança. Nurten bate à porta avisando que Seren está quase pronta e Cennis olha para o frasco dizendo que sim, ela realmente estará quase pronta, graças àquilo. No quarto ao lado, Semri comenta com Senki que acha muito estranho essa nova aliança entre as mães deles. Senki tenta tranquilizá-la, dizendo que tudo foi apenas uma mudança estratégica e que, de certa forma, essas férias serão úteis. Ela agradece por ele não ter lhe virado as costas por causa do vídeo com Nedim, que circulou na internet. Senki diz que não viu nada, que já não soubesse. Nedim espera pela esposa, enquanto Seren procura as vitaminas do bebê e não encontra. Cennis entra no quarto perguntando por que ela ainda não está pronta. Seren diz que só irá buscar o casaco, e assim que ela sai, Cennis coloca as vitaminas adulteradas na bolsa da nora. Depois, faz Seren conferir seus pertences para ter certeza de que não esqueceu a identidade. Neriman vê o frasco e mostra a ela, e Seren apenas diz que está emocionada com a lua de mel e distraída. Mais tarde, Seren pede para ficar a sós com Cennis. Cennis reafirma que ela precisa cumprir o prometido, pois está esperando resultados. Seren garante que fará o necessário. Enquanto isso, Aga pede à secretária que transforme a sala de visitantes em um escritório para Nedim. O casal então parte para a viagem e Serré comenta que espera que isso fortaleça a família, enquanto Cennis finge concordar. Aifer avisa Cennis sobre o escritório novo de Nedim e ela corre para a empresa. Lá, finge elogiar a decisão de Aga e diz que talvez assim o filho deles se sinta encorajado a trabalhar. Logo em seguida, ela introduz o assunto da revista que publicou o vídeo comprometedor de Nedim e Semri. Aga se surpreende e Cennis aproveita para manipular o momento, insinuando que um desastre está prestes a acontecer se os meninos se confrontarem de novo. Como sempre, Aga cai no discurso dela. Enquanto isso, no avião, Senki e Semri já estão acomodados quando Seren e Nedim chegam. Eles se sentem de frente e Seren, provocativa, chama a viagem de o voo do amor. Semri pede para não irem, mas
Senki lembra das palavras da mãe e apenas manda elas colocar o cinto. Seren segura a mão de Nedin só para provocar a irmã. Na mansão, Cennis insiste que os casais vivendo juntos é uma péssima ideia. Yaga descobre que ela mesma enviou os 4 para a viagem. Revoltado, pergunta se aquilo é alguma brincadeira. Cennis, manipuladora, coloca a culpa em Seher, dizendo que foi ela quem pediu para Seren também ter uma lua de mel. Aga reclama, mas ela insiste, sempre distorcendo os fatos. Neriman tenta alertar Seher, dizendo que Cennis deve estar usando-a para algum plano, mas Seher acredita que ambas são mães e lutam pelo bem dos filhos. Aga reforça que Seher não faz ideia do tipo de pessoa que Seren é, nem do que ela é capaz. Cennis finge apaziguar e implora para ele não mostrar o vídeo para Seher, dizendo que isso criaria uma tragédia. Aga sai irritado e Cennis anuncia satisfeita que ele acabará fazendo exatamente o que ela quer. Em seguida, ela liga para Seher fingindo preocupação e diz que Aga está muito nervoso. Seher começa a imaginar que pode ter cometido algum erro. Quando Aga chega, confronta Seher diretamente, perguntando por que ela mandou Seren viajar sem lhe consultar, exatamente como Cennis planejara. Seher leva toda a culpa e diz que realmente fez isso pensando no bem da filha. Cennis aparece na hora certa para reforçar o teatro. Aga tenta se controlar, mas ao ver que Seher insiste que as 2 filhas merecem tratamento igual, ele finalmente perde a paciência e mostra o vídeo de Seren desejando Senki na frente de Nedin. Seher fica devastada e sai chorando. Neriman tenta entender o que houve e Seher a amaldiçoa por ter escondido o vídeo. Enquanto isso, no hotel, Seren continua com seus planos. Ela provoca Nedin insinuando que Semri e Senki já devem estar aproveitando a cama de casal, e ele, irritado, sai do quarto. Assim que ele vai embora, ela pega uma câmera escondida na bolsa. O objeto é claro, provar que o casamento de Semri é falso. Ela entra no quarto da irmã sob o pretexto de curiosidade. Enquanto Semri desfaz a mala, rapidamente coloca a câmera no vaso de flores sem ser vista. Senki liga para a mãe e exige saber o motivo dela ter forçado a presença de Seren e Nedin. Cennis diz apenas que logo tudo ficará claro e que o que nunca deveria ter acontecido finalmente chegará ao fim. Ele reclama das atitudes dela, mas Cennis apenas diz que sua direção é a vitória e que ela vai vencer. Na mansão, Aga sofre revendo o vídeo e tenta controlar a raiva, enquanto Seher decide enfrentá-lo. Ela chega furiosa, acusando-o de querer expulsar Seren e Nedin da casa. Ele tenta se defender, mas Seher está tomada pela dor. Cennis surge discretamente, ouvindo tudo e sorrindo por dentro ao ver seu plano funcionando. No meio de toda essa confusão, Damila marca um encontro com Sivan, que se vê dividido entre a mãe em crise e o compromisso com a namorada. Neriman confronta Cennis, perguntando o que ela está tramando. Cennis finge inocência e diz que nunca faria mal a Seren por ela estar grávida e casada com um milionário. A pressão de Neriman aumenta e Cennis sugere que Sivan leve a avó para dentro, enquanto ela mesma segue rumo à casa dos empregados, satisfeita com o caos que plantou. Seher está furiosa e abalada quando Cennis pergunta se ela está bem. A mãe de Seren explode, dizendo que Cennis sempre soube do vídeo comprometedor da filha, que escondeu tudo e ainda escolheu o pior momento para revelar. Cennis, fria, observa Seher desmoronar. Enquanto isso, no hotel, Nedin conversa com Senki, dizendo que sabe que aquele é o grupo de lua de mel mais estranho da história. Não é o que sonhou para esse momento, mas Senki responde que, mesmo assim, eles precisam aproveitar. Afinal, tanto ele quanto Semri estavam exaustos e precisavam de descanso. Nesse clima tenso, Seren e Semri se aproximam, avisando que chegaram ao destino. Seren, sempre performática,
anuncia que a lua de mel pode finalmente começar. Nedim sorri para ela, faz um carinho em seu rosto e a chama para irem juntos, deixando Semri visivelmente abalada com a forma carinhosa com que ele trata a esposa. Na mansão, Cennis revela a Seher seu grande plano. Ela colocou os 4 juntos na viagem propositalmente, para que Seren finalmente veja a força do amor proibido que Nedim sente por Semri. Quer que Seren esqueça Senk de vez e se prenda emocionalmente ao marido. Assustada, Seher pergunta se Senk sabe tudo isso, e Cennis responde que sim, como se tudo fosse a coisa mais natural do mundo. Durante o passeio pela cidade, Nedim não perde a oportunidade de provocar Semri. Em um momento, ele beija o rosto de Seren, apenas para machucar a mulher que realmente ama. Seren, por sua vez, se enche de empolgação e age como uma esposa apaixonada. Na mansão, Neriman impede Sivan de sair para encontrar Damila, fingindo estar passando mal. Damila liga para ele, mas o celular está desligado. Frustrada, ela volta para casa chateada, sentindo-se ignorada. Quando Sivan tenta se explicar, ela simplesmente o rejeita. De volta à mansão principal, Cennis continua manipulando Seher, dizendo que expor o vídeo ou a situação só destruiria não apenas Nedim, mas toda a família. A única opção como mães seria proteger Seren, mesmo dos próprios erros. No restaurante, Neriman liga para Seren inúmeras vezes, até que ela finalmente atende no banheiro. Desesperada, conta que Aga mostrou o vídeo para Seher e agora a mãe sabe de tudo. Sabe a quem Seren realmente deseja e quem ela ama. Neriman diz que a neta cavou a própria cova e teme que Cennis possa fazer, pois acredita que aquela diaba vermelha está manipulando tudo. Mas Seren, arrogante e debochada, diz que Cennis não a assusta e que ela também está envolvida no jogo, tão cega que não percebe que está sendo usada. De repente, sente uma dor forte na barriga, mas ignora, volta para a mesa e toma sua vitamina. Semri alerta que ela não pode tomar outra dose à noite, porque já havia tomado de manhã, mas Seren desconsidera, diz que está tudo bem e que uma dose a mais não fará mal ao bebê. Logo depois, Seren sente o bebê chutar e chama Semri para sentir. Quando Nedim coloca a mão sobre a de Semri, os dois ficam imóveis, olhando profundamente um para o outro, como se o mundo tivesse parado. Senk volta para a mesa nesse momento e Semri recua constrangida. Seren tenta envolver todos no momento especial, mas o clima fica pesado. Mais tarde, os 4 vão a um bar. Senk conversa com o dono, um amigo, e decide levar Semri ao palco para cantar. Ao começar a música, ela encara diretamente Nedim, com emoção e saudade estampada nos olhos. Nedim fica paralisado observando-a, lembrando dos momentos em que fugiram juntos. Do outro lado, Senk recorda a noite em que reservou um bar só para ouvir Semri cantar para ele. A tensão só aumenta. Incomodado, Nedim sai do local sem aviso. Semri fica confusa, enquanto Senk percebe claramente para quem ela estava cantando. Tomado pela raiva e pelo ciúme, bate palmas de maneira provocadora, em meio ao choro contido da esposa. Na mansão, Neriman enfrenta Cennis, reclamando de tudo que ela está fazendo com Seren. Cennis, manipuladora, experiente, envia na mesma hora uma mensagem para Aga pedindo ajuda. Quando Aga chega, escuta Neriman dizendo que não está falando com a estúpida de sua nora, o que o deixa furioso. Ele acredita em tudo que Cennis planta. Irritado, humilha Neriman e manda que ela vá embora, dizendo que, se não fosse pela gravidez, já a teria colocado para fora de casa. Quando Neriman sai, Cennis finge que tudo não passou de uma brincadeira e afirma que em breve se livrarão dela. Sivan tenta ligar para Damila mais uma vez, mas ela o bloqueia no WhatsApp. Ela sai arrumada para uma festa com um rapaz de moto, deixando Sivan cheio de ciúmes. Sozinha, Cennis observa uma foto de Montans e diz que ele não tinha o direito de destruí-los,
lembra do dia em que foi até sua casa anunciar sua gravidez e ouviu dele apenas desprezo. Montans mandou que ela se livrasse do bastardo e a expulsou. Aga, ao chegar e vê-la no chão, acreditou em tudo, acolheu e protegeu Cenis, exatamente como ela queria. No presente, Cenis diz que gostaria que Montans estivesse vivo para ver tudo o que o seu filho, Nedin, vai perder. No hotel, Nedin sai do quarto e Seren aproveita para observar o quarto de Senk e Semri. Lá dentro, Senk, bêbado e ferido, despeja uma raiva verbalmente sobre Semri, chamando-a de esposa falsa. Ele diz que ela se apaixonou pelo primo, que o casamento deles sempre foi uma farsa e que ela o envergonha. Semri pede desculpas várias vezes, prometendo que enquanto estiverem casados não fará nada que o magoe. Confusa e desolada, sai do quarto chorando. Senk quebra um copo em frustração. Seren vê Semri sair e sussurra para o bebê que, desta vez, será o fim da irmã. O casamento dela vai ruir. Ao mesmo tempo, sente novamente uma dor forte na barriga, mas, como sempre, ignora. Na praia, Nedin e Semri caminham perdidos em seus pensamentos, até que se encontram inesperadamente. E naquele instante, silencioso, cheio de tensão e sentimentos não resolvidos, tudo parece prestes a explodir.